Opa! Olha quem tá aqui de novo, rapaziada. Sim, sou eu. Inclusive, eu sempre esqueço de falar. Então, ó, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque senão tu vai esquecer, moro? Rapaziada, eu deveras não esperava que eu estaria ansioso para um jogo do Flamengo essa temporada. Ainda mais esse time que só me deu decepção esse ano. Mas sim, estou ansioso para um jogo de pontos corridos. Por essa você não esperava. Nem eu, caralho. Então bora lá, no vídeo de hoje eu vou comentar o quê? Quem eu acho que vai ser campeão, sem clubismo. E quem eu acho que vai cair. Agora é com clubismo, papai. Não tem como, porra, o Vasco tem que cair, fila da mãe, perdeu pro Inter. É o mínimo ele cair, porque vai pro inferno, cano, fila da mãe, me erra aquele pênalti no final do jogo, cara, tem que cair. Então bora lá, vou começar aqui falando de quem eu acho que vai cair. Inclusive, uma opinião minha, eu acho que um rebaixamento tinha que tirar um Brasileirão. Assim, não oficialmente, óbvio, mas simbolicamente. Porque tem gente que esquece de rebaixamento. Fala, rebaixamento não é nada. Tipo, quando vai comparar o Flamengo com o Corinthians. Tem rapaziada que esquece que o Corinthians já caiu, pô. Ou seja, ele tem 6 títulos. Rebaixou, fica com 5. Não oficialmente, já falei, simbolicamente. O Grêmio, por exemplo, já caiu 2 vezes. Eu não sei quantos brasileiros o Grêmio tem. Não sei se é 4 ou se é 3. Enfim, já caiu 2 vezes. Tirava historicamente... Caralho, simbolicamente esses títulos do Grêmio. O Botafogo, por exemplo, ia estar fudido, meu amigo. Porque o cara ia estar devendo título. Não, calma aí. Ano que vem eu pago isso aí. Não, não deu? Ano que vem eu pago. Ô, porra. Um ano eu vou pagar. E obviamente que eu tô falando isso porque o Flamengo ainda não caiu. Mas eu também acho nada a ver falar que time grande não cai. Porque, assim, faz parte, mas é vexatório. Porque você tem que se esforçar muito. Muito pra cair. Porque sempre tem 4 times que tu olha no começo assim do Brasileirão e fala, ó, esses daqui vão cair. E pro seu time, no caso um time grande, né, cair, ele tem que fazer muito esforço. Mas assim, não é pouco não, é muito esforço. Porque tem muitos times favoritos pro título no Brasileirão. Mas também tem muitos times favoritos pra cair. Obviamente, se seu time, assim, tá lá em cima, né? Grande expressão. Você não considera que seu time vai cair. Ninguém considera. Enfim, eu falei tudo isso só pra falar qual eu acho que é o time que vai cair. A disputa tá entre 3 times. O Fortaleza e o Sport já escapou desse rebaixamento. Então tá entre Botafogo... cara, Botafogo já caiu. Tá entre Vasco, Bahia e Goiás. Até o momento, os times que estão na zona desses 3 que eu falei é o Bahia... Que Bahia, caralho? É o Goiás e o Vasco, um com 36, outro com 37, e o Bahia tá com 38. Ou seja, a diferença entre esses 3 times é apenas de 2 pontos. Tá acirrada essa disputa pra não cair. Então bora lá falar aqui dos confrontos. O primeiro é entre Goiás e RB Bragantino. O retrospecto desse confronto é favorável para o Goiás, que de 15 partidas, aqui é contando Brasileirão e Série B, se enfrentaram um pouco, são 8 vitórias para o Goiás, 5 derrotas e apenas 2 empates, ou seja, favorável para o Goiás. Mas eu não acho que o Goiás vai ganhar, porque a fase do Bragantino é muito boa. Claudinho tá deitando no campeonato, papai. Então eu acho muito difícil o Goiás empatar, né, nem ganhar. E outra coisa, dentro de casa, o Goiás é 100%, o jogo é na casa do Goiás, mas não tem como não, o RB tá muito bom, assim, né, nem contra time pequeno, contra time grande ele tá dando paulada, foi no São Paulo, foi no... Não sei quem mais, teve mais time que ele humilhou, que eu não tô lembrado agora quem é. O Vasco acho que não é muito considerável, time assim, difícil. Tô zoando, cara. E tipo, esse negócio de retrospecto que eu falei não adianta de porra nenhuma, porque não entra no jogo essa merda. E outra coisa, de jogar em casa ou fora de casa também não adianta nada porque não tem torcida. Ou seja, esse negócio de retrospecto eu só falei só pra... interessante. Pena que foda-se. E eu esqueci de falar, se eu não me engano, a campanha do RB Bragantino é a segunda melhor no retorno. Perde apenas para... não sei qual é. Deve ser a do Inter, que o Inter ganha pra cara. Falamos desse confronto entre Goiás e Vasco. Que Goiás e Vasco, porra? Goiás e Bragantino. Agora vamos falar aqui, segunda partida, que é do Vasco e Corinthians. Inclusive nessa reta final, eu sou corintiano desde criança, porque vai pegar o Vasco e o Internacional. Então, ó, salve o Corinthians, poró, os campeões do canto. Aqui vamos falar dos retrospectos, né, que eu já falei do primeiro jogo, vamos falar desse. O retrospecto é favorável para o Corinthians. De 57 jogos no Brasileirão, foram, calma, 21 vitórias, 21 vitórias.
Como que fala? 21 vitórias, 23 empates e 13 derrotas. Na casa do Corinthians, de 30 jogos, também é favorável pro Corinthians, que são 12 vitórias, 14 empates e 4 derrotas. Ou seja, pau no cu do Vasco. Eu falei que essa merda não vale de nada e, enfim, foda-se. Apesar de ter mais empates do que vitória, eu acho que o Corinthians ganha esse jogo 2-0, fora o baile. E por fim aqui o último confronto, que é entre Fortaleza e Bahia. O retrospecto não é bom pra ninguém, são 2 vitórias, 2 empates e 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates no Brasileirão. E esse jogo tá com cara de terminar empatado. Eu não lembro agora quem vai jogar em casa. Acho que é o Fortaleza, mas já falei que não adianta de nada. Mas enfim, tá com cara de empate. Porque o Fortaleza tá tranquilo e o Bahia vai jogar dando a vida. Eu acho que o Fortaleza tá um pouco melhor que o Bahia. Então, 1-1 pro Fortaleza. Não, pera. Eu gravei esse vídeo sábado de manhã. Sábado de noite teve a partida entre Fortaleza e Bahia. O Bahia me mete 4-0 pra cima do Fortaleza. 4. Se te diz alguma coisa, é tetra, rapaziada. É tetra. Eu fui humilde, falei, não, vai ficar 1-1. Não tem como não se iludir. O Vasco é líder. O Vasco é líder. E na última rodada os confrontos vai ser entre Vasco e Goiás, Bahia e Santos. Seria muito da hora se esse jogo entre Vasco e Goiás fosse valendo a permanência na Série A, só que eu acho que não vai ser, porque um dos dois times já vai estar aqui, ó, decretado a falência. Ou seja, vai ser um jogo... Mas seria da hora se fosse a permanência na Série A. Só que eu já falei que eu acho que não vai ser. Porra. Vamos falar aqui entre Bahia e Santos. O retrospecto é favorável para não sei quem, que eu não pesquisei, que eu não tô afim de pesquisar, que eu fiquei com preguiça. Mas eu acredito que seja pro Santos. Esse jogo aqui talvez seja um jogo assim, cumprimento de tabela pro Santos. Talvez já tenha cumprido seu objetivo com uma vaga na Libertadores. Jogo nada demais, aquele jogo morno. Talvez assim, acredito que vai ser um empate, até mesmo uma vitória do Santos ou a do Bahia. Eu acho que vai ser empate 1-1 pro Santos. Se esse empate realmente acontecer, Vasco ó, já caiu, Bahia se salva, vai Vasco e Goiás pra zona de rebaixamento, pra Série B. A não ser que aconteça um milagre, mas assim, muito milagre, que é o Vasco meter uma goleada de 5-0 pra cima, ou seja... Caiu já, 5-0 pra cima, até parece, meu irmão. Não mete nem 1-0, vai meter 5-0. No caso, o Vasco passaria o Bahia pro saldo de gols, porque o número de pontos ia ser igual se o Vasco ganhasse do Goiás, né? Aí ficaria pro saldo de gols, se o Vasco meter uma goleada, que não vai acontecer. Ficaria na Série A e quem caía seria o Bahia. Bora, Bahia, minha porra. E eu falei que o Vasco escaparia por um milagre de uma goleada. E no confronto entre Bahia não, porra! Entre Goiás e Vasco, 7-1 Vasco, vitória sofrida. Tô zoando, cara. Eu acho que o Vasco vai ganhar 2-1, mas como eu falei, já vai ter decretado um rebaixamento. Ou seja, nessa última rodada, se o Inter não ganhar do Flamengo, óbvio, vai estar em jogo 2 tetras. O tetra do Abelão, cheio de paixão, e o do Vascão, rebaixadão, cheio de... sei lá, humilhação. Então vamos lá, segundo o Vasco, segundo minhas contas, os 4 times rebaixados serão Botafogo e Curitiba, que já caiu, Goiás e Vasco. Não sei o número de pontos, que se dane, mas na minha opinião esses serão os 4 times que vão cair. Sem clubismo, pô, sem clubismo. Não, a papo reto, eu falei que ia ser clubista, mas assim, eu pensei mais pela razão, porque eu acho que dificilmente o Vasco ganha do Corinthians, e dá pra ganhar assim do Goiás, mas ele depende também do Bahia, ou seja, vida do Vasco não tá tão simples. Ninguém mandou perder pro Inter, bando de trouxa. Tô brincando, cara. É zoeira, tropa. Brincadeirinha aí, torcida do Vascão. Esses são os 4 times que vão cair pra mim. Comenta aí quais são os times que vocês acham que vão cair. Comenta que eu vou estar lendo, vou estar dando aquele amei básico. É isso aí. Já falei, comenta o time campeão e o time que vocês acham que vão cair. Os 4 não, né? Os 2, porque Bahia e... Que Bahia, cara? Pelo amor de Deus, bicho. Curitiba e Botafogo já caíram. Então bora lá, comentar aqui do time que eu acho que vai ser campeão. Eu já vou mandando papo, porque eu não tô confiante no Flamengo, mas eu também não tô confiante no Inter. Eu tava confiante no São Paulo até empatar contra o Palmeiras no finalzinho. E assim, eu não tô falando isso por zicar, porque o Flamengo, ele consegue fazer umas coisas assim impossível. Porque no campeonato sempre dependia só dele. Assim, era só ter ganhado o Bragantino, por exemplo, já tava líder. Aí ele depende só dele, dependemos só de nós. Vamos fazer a torcida passar raiva, vai dar lá, empata ou perde, menos ganha. E obviamente que no confronto entre Palmeiras e São Paulo eu fiquei aqui, ó, na mão, porque se o São Paulo ganha do Palmeiras, meu amigo, ele ia pegar o Botafogo, aí depois ia pegar o Flamengo. Aí eu já não preciso nem contar o resto da história, né? Que Flamengo e São Paulo... Pau no cu do São Paulo. Bora lá, Inter contra Flamengo. Time do Nego Di contra o time do... sei lá, do Arthur, Aulas Cria. Vocês realmente vão torcer pro time do Nego Di?
Todo mundo vai torcer pra porra do Inter, menos o Grêmio. Por isso que eu falo, o Grenal não tem comparação, é o maior clássico do Brasil. Porque se fosse qualquer outro jogo, fosse Flamengo e Corinthians valendo o título, ia ter palmeirense torcendo pro Corinthians. Se fosse Flamengo e Palmeiras valendo o título, ia ter corintiano torcendo pro Palmeiras. Agora, se tu vê gremista torcendo pro Inter, jamais. Ou seja, não tem comparação. Grêmio e Inter é o maior clássico do Brasil, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Esse jogo eu considero obviamente uma final. Inclusive não é a primeira final que o Flamengo disputou. O Flamengo Inter já teve lá em 87. 87 é do Sport. Eu não vejo nenhum problema que o Sport rebaixou o Vasco. Não, rebaixou o Botafogo, empurrou o Vasco pra zona de rebaixamento e ganhou do Inter, meu amigo. Tem que respeitar, não é pra qualquer um. Enfim, já teve a final lá em 87 entre Flamengo e Inter. O Flamengo se consagrou campeão com os gols, não lembro de quem. Aí o Renato, as voltas com o Urubu. Símbolo do Flamengo, entrou em campo. O Renato pegou, dizem os rubro-negros que dá sorte. E a galera já mete o grito de Renato. Paulo Roberto, Renato vai dar duro nele. Insiste Renato, toma-lhe a frente, toma-lhe a bola. Sai com ela, busca o lance, adianta demais, ele tira de qualquer maneira. Jorginho, Ailton, Zinho, para Andrade, Flamengo cerca. A enfiada para Bebeto, tem a chance, Tafarel, ele bateu. Gol! Teve lá em 2009 que não foi final, mas foi a disputa entre os dois times, Flamengo e Inter. Flamengo se saiu campeão. Eu não tô falando que a porra do Flamengo vai ser campeão. Inclusive os confrontos, o retrospecto, igual eu tô falando toda hora, é favorável para o Inter. Porém, na casa do Flamengo, eu ia falar na casa, mas não é na casa, é no Maracanã, né? Porque o Flamengo não tem casa. É favorável para o Flamengo. Mas eu já falei que essa porra de retrospecto não vale de caralho nenhum. Enfim, eu tô enrolando. Esse jogo eu acho que ou vai terminar empatado, tá repreendido em nome de todos os santos, bate na madeira. Ou vai terminar com a vitória do Mengão 2-2 ou 3-1. Gabigol vai fazer gol, acredito, porque o Gabigol ele gosta de fazer uns gols decisivos. Não sei o que, puxa saco do Gabigol, meu pau. O Gabigol gosta de fazer gol decisivo. Gosta de fazer gol no Inter também. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Bateu. Olha o gol. Gol. O Flamengo não tá bom. Tava numa fase ruim. Contratamos um treinador. Em nome de Jesus. Organizou nosso time. Abraço até ser campeão. O que eles falam nessa hora? Abraço até ser campeão. Eu não entendo até hoje o que ele fala. Essa reta de final tá muito... Essa reta final do campeonato tá muito da hora. Primeiro porque ninguém queria ser campeão. Agora talvez vão ter que querer, né? Porque se não quiser, algum time vai sair campeão. Tá, é da hora porque se o Flamengo ganha esse jogo, seria interessante se isso acontecesse. Seria interessante. Não seria legal porque eu ficaria puto. Mas seria da hora se o Flamengo ganhasse do Inter. Última rodada, Flamengo e Corinthians. Caralho, Flamengo e São Paulo. Flamengo é freguês do São Paulo, eu não preciso repetir isso. Ficaria empatado, terminaria empatado. E o Flamengo... Não é o Flamengo, porra. E o Inter ganhasse do Corinthians. Os últimos jogos vai ser Inter e Corinthians, Flamengo e São Paulo. Flamengo empata com o São Paulo, Inter ganha do Corinthians. Inter seria campeão, seria o mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias. Seria campeão por número de saldo de gol. Seria campeão por saldo de gol. Ou seja, seria emoção. Mas pra que emoção, né, fila de uma puta? Melhor o Flamengo ser campeão, enfiar a porra da emoção no cu. Então o time que seria campeão. Calma aí que eu confundi tudo. Eu não falo quem vai ganhar, quem vai empatar, porque eu falei ganhar ou empatar. Flamengo ganha do Inter. Os dois jogos terminam empatados. Flamengo campeão. Sem clubismo. Zero clubismo. Na verdade, eu não vou opinar quem vai ser campeão. Porque se eu falar que vai ser o Flamengo, vocês vão falar que, ai, não sei o que, tá sendo clubista. Eu também tô com medo de dizer que o Flamengo. Esquece que eu falei. Ninguém vai ser campeão nessa pomba. Inter campeão. Dane-se. Ninguém tira esse título do Abelão cheio de paixão. Foi lindo, cara. E os 4 times que vai cair, já falei. Os times que vão pra Libertadores. Esses que estão aí, Santos e mais, não sei. E o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. É isso. Deixa o like, se inscreva no canal, que eu sempre esqueço de falar. Me segue no Instagram. É isso. Tchau.